Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o quanto o tratamento melhora a vida dos nossos pacientes e impacta positivamente na vida deles. Mas antes de falar disso, eu acho que é importante a gente abordar que 80% dos tabagistas desejam parar de fumar, ou seja, a maior parte deles se sente de alguma maneira incomodado, quer parar de fumar e às vezes não tem coragem de pedir ajuda ou de buscar um tratamento específico. Um estudo americano mostrou que 40% dos tabagistas tenta parar de fumar a cada ano. Ou seja, existe uma janela de oportunidade muito importante entre as pessoas que fumam para que a gente possa atuar positivamente melhorando a vida delas. Nesse tratamento, nós temos que considerar que apenas 3% dos tabagistas conseguem parar de fumar sem ajuda. Ou seja, existem algumas pessoas que de fato vão parar de uma hora para outra e não vão fumar mais, mas essa é uma proporção muito pequena e a maior parte dos tabagistas vai precisar da nossa ajuda. A abordagem do tabagismo aumenta de 20% a 45% as taxas de sucesso de abstinência em um ano, e isso é bastante importante. Algumas pessoas às vezes acham que diminuição de cigarro, fumar 2 ou 3 cigarros, melhora ou não impacta tanto quanto fumar um maço de cigarro, mas pequenas quantidades de cigarro impactam tanto quanto grandes quantidades de cigarro na questão da saúde e do bem-estar. É por isso que a gente tem que insistir com eles, que eles tentem buscar ajuda e tratamento. Para vocês terem uma ideia, um estudo inglês mostrou que apenas uma intervenção em que um médico vira para o paciente e fala: olha, estou preocupado com a maneira como você está fumando. Se você precisar de ajuda, me procure que eu tenho como te ajudar. Só essa intervenção durante uma consulta médica faz com que uma proporção importante dessas pessoas procurem ajuda em um ano e que uma quantidade ainda mais importante delas consiga interromper o uso do tabaco. Vamos falar então sobre os benefícios de parar de fumar e o que vai acontecendo com o paciente à medida que ele deixa o cigarro. Esses benefícios são sentidos à medida que o tempo passa. E quanto menos tempo passa entre o momento que a pessoa começa a fumar e a interrupção do tabaco, maior o efeito dessa interrupção. A melhora na vida do paciente pode ser observada logo rapidamente sentida. Como você pode ver nesse slide, desde a primeira meia hora após a interrupção do tabaco já se observa uma melhora na pressão arterial, na frequência cardíaca. Com o passar dos dias, o olfato, o paladar reaparecem e dão gosto à vida do paciente. Após o terceiro mês, depois da interrupção do tabaco, o paciente sente uma melhora na respiração e da disposição física. Isso se deve à recuperação da função pulmonar, que, após esse tempo, é de até 30%. Após o 9º mês, a tosse causada pela irritação do cigarro desaparece, uma melhora progressiva da dispneia ou esforço, dessa falta de ar quando ele caminha, quando ele faz outras atividades físicas, e o crescimento dos cílios pulmonares aumenta a eliminação de catarro e muco que forma no pulmão, e isso também diminui o risco de infecções pulmonares como a pneumonia. Após um ano, o risco de ter um infarto cardíaco cai pela metade das pessoas não fumantes. Após 15 anos, após a interrupção do cigarro, é que os riscos de câncer e outras doenças ficam iguais aos das pessoas que nunca fumaram. Mas isso não é desculpa para que, a qualquer idade, a cessação do tabagismo não seja benéfica para as pessoas. Pode parecer muito tempo, mas cada cigarro conta para que os riscos de cânceres e doenças crônicas sejam diminuídos. Se você fizer na sua parte na detecção precoce, na abordagem motivacional, na orientação do tratamento e o acompanhamento dos pacientes após a interrupção do tabaco, seus pacientes poderão se beneficiar e muito sem o uso de cigarros. Por isso que eu enfatizo: qualquer abordagem do tabagismo é importante para os seus pacientes. Além da população geral que fuma, algumas populações específicas se beneficiam muito com a interrupção do tabagismo. A primeira população que se beneficia muito é os jovens. Quanto mais cedo você interromper a experimentação ou o uso de uma droga, como o tabaco, mais benefício ele tem ao longo da vida. Então, os jovens são um grupo à parte, especial, porque essa abordagem ela tem que ser feita de percepção, tem que ser feita muito precocemente, e quanto mais cedo a gente conseguir ajudá-los a parar de fumar, melhor. Mas outras populações também merecem a nossa atenção. A primeira delas é as mulheres grávidas. Como o número de mulheres que fumam tem aumentado nos últimos anos, por consequência, o número de grávidas que fumam também tem aumentado. O tabaco, na gestação,
é um prejuízo muito grande, tanto para a mãe quanto para o bebê. A nicotina, o ato de fumar por si já é lesivo, porque na aspiração da fumaça do cigarro, a mulher absorve uma substância que chama monóxido de carbono, que bloqueia a hemoglobina e com isso faz com que o transporte de oxigênio na corrente sanguínea da mulher já seja diminuído normalmente e isso para o feto faz toda a diferença. O segundo efeito é que a nicotina ela age nos receptores nicotínicos ou colinérgicos e causa a constrição, ou seja, o fechamento das artérias uterinas, fazendo que logo após a mulher grávida fumar um cigarro, a quantidade de oxigênio de sangue que chega na placenta seja menor e, por consequência, de oxigênio e nutrientes que chegam ao bebê também seja menor. Para se ter uma ideia do impacto que é isso, em média, os bebês das mulheres fumantes, eles nascem com 200 gramas a menos do que os bebês das mulheres não fumantes. Ou seja, aquele bebê, durante a gestação, ficou muito tempo sem respirar direito e sem receber os nutrientes que precisava para conseguir desenvolver e crescer. Além disso, a nicotina e o tabaco causam um aumento de complicações obstétricas que é muito importante. Há um aumento de 2 vezes no risco de aborto espontâneo, no risco de prematuridade e de outras complicações obstétricas. Além disso, o tabagismo passivo também tem consequências negativas para a vida do recém-nascido. São crianças que ficam mais irritáveis, que têm mais dificuldade para concentrar e se adaptar e algumas doenças psiquiátricas também são mais frequentes nos bebês de mulheres grávidas fumantes do que daquelas que não são fumantes. Então, ajudar as grávidas, detectar rapidamente e ajudar as grávidas a interromper o tabagismo é muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Outra população que merece muita atenção são as pessoas com doenças mentais. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas que têm doenças mentais já têm um risco maior de ter doenças graves, doenças imunes, doenças cardiovasculares e, em média, uma pessoa que tem uma doença mental crônica tem uma perda da expectativa de vida de 5 a 12 anos. Ou seja, elas morrem mais cedo por vários fatores, mas o principal fator é a doença mental. O tabagismo, então, entra como um fator ainda mais complicador na vida dessas pessoas e o tratamento do tabagismo nas pessoas com doenças mentais melhora muito a qualidade de vida, a percepção de qualidade de vida e o tratamento das doenças mentais. Para você ter uma ideia, as pessoas que fumam têm 2 vezes mais risco de ter transtorno depressivo ou uma depressão, 4 vezes, e o tabagismo é 4 vezes mais prevalente em psicóticos do que em pessoas da população geral. O tabagismo aumenta muito o risco de recidiva, de novos episódios psicóticos, depressivos, de crises, porque a nicotina aumenta a eliminação de alguns medicamentos e faz com que eles se tornem menos ativos. Isso tem várias consequências. Um aumento do número de necessidade de internação, de dificuldade da família, de número de dias sem trabalhar, um aumento do risco de suicídio e isso tudo faz com que essa população também mereça uma atenção especial e um tratamento intensivo quando desejarem para a interrupção do tabagismo, porque elas se beneficiam muito com a interrupção do tabaco e devem ser alvo da nossa ação de maneira preferencial. Para concluir essa aula, eu só posso reafirmar, que a interrupção do tabaco traz benefícios significativos na vida do paciente desde os primeiros dias. E quanto mais tempo ele ficar sem fumar, melhor para ele, melhor para a família dele e a qualidade de vida dele. O risco de um ex-tabagista é igual ao de um não ex-tabagista após 15 anos da interrupção do cigarro. Apesar de parecer muito tempo, qualquer cigarro a menos que essa pessoa fumar é vantagem para ela na vida dela. E a gente tem que focar nessas populações preferenciais, que são as grávidas, os jovens e as pessoas com doenças mentais, porque além delas se beneficiarem pela interrupção do tabaco, elas também têm menos complicações para o bebê ou para as pessoas que estão no entorno dela com a interrupção do tabaco e esse benefício é bastante importante. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de ler o texto de referência, responder as questões após essa aula e discutir as suas questões no fórum. Um abraço e bons estudos!